Meu nome é Clara, e as palavras sempre foram minha paixão, meu refúgio. Como escritora, buscava sempre novas experiências, novos lugares para alimentar minha imaginação. Foi assim que encontrei a cabana nas montanhas, um lugar isolado, cercado pela natureza, perfeito para me concentrar em meu novo livro. A neve caía suavemente, e a paisagem era de tirar o fôlego. Parecia um conto de fadas. Os primeiros dias foram maravilhosos. Acordava com o canto dos pássaros, caminhava pelas trilhas cobertas de neve, me aquecia com um bom livro perto da lareira. Mas aos poucos, a solidão começou a pesar. A neve caía cada vez mais forte e a cabana se tornou meu único universo. A comunicação com o mundo exterior se tornou impossível e eu me senti completamente isolada. A tempestade se intensificou. O vento uivava como um animal selvagem e a neve batia nas janelas, como se quisesse invadir a cabana. Comecei a ouvir ruídos estranhos, passos no andar de cima, sussurros que pareciam vir das paredes. No início, ignorei, dizendo que era apenas o vento, a madeira rangendo, o peso do gelo no telhado. Mas a sensação de que não estava sozinha se tornou cada vez mais forte. As noites se tornaram um tormento. Dormia com a luz acesa, mas mesmo assim sentia que algo me observava na escuridão. Os sonhos se tornaram pesadelos, com imagens de sombras, de rostos distorcidos, de vozes que me chamavam pelo nome. Acordava aos gritos, o coração disparado, a sensação de que estava perdendo o controle. Um dia, a neve parou. A tempestade havia passado, mas a sensação de terror não diminuiu. Pelo contrário, se intensificou. Saí da cabana para respirar um pouco de ar fresco e o que vi me fez gelar. No meio da neve, pegadas. Pegadas que não eram minhas, que não eram de nenhum animal que eu conhecia. Pegadas que seguiam em direção à cabana e que desapareciam de repente, como se a criatura que as deixara tivesse se evaporado. Voltei para a cabana correndo, tranquei todas as portas e janelas, mas a sensação de que estava sendo observada não passava. As horas se arrastavam lentamente e a escuridão se apossava da cabana. A cada ruído, a cada sombra, eu sentia que a criatura estava mais perto, esperando o momento certo para me atacar. De repente, a luz acabou. A cabana ficou mergulhada na escuridão e o silêncio se tornou ensurdecedor. Peguei uma lanterna e comecei a vasculhar a cabana, procurando por sinais da criatura. Mas não encontrei nada. Apenas o vazio, o frio e o medo. E então, ouvi um sussurro que vinha de dentro da minha cabeça. Uma voz que me chamava pelo nome, que me contava segredos sombrios, que me prometia a verdade sobre o universo. A voz me dizia que eu não estava sozinha, que nunca estive, que a criatura sempre esteve comigo, me guiando, me protegendo. Olhei para o espelho e vi. Não era meu reflexo que estava ali, era a criatura. Seus olhos vermelhos e brilhantes me encaravam. Comecei a gritar, a rezar, implorando para que tudo aquilo não fosse nada real. Fechei meus olhos e me lembrei de uma oração que minha avó havia me ensinado quando eu era pequena. A oração de São Miguel, meu anjo da guarda. Ainda de olhos fechados, rezei com tanta fé que comecei a perceber o vento acalmar, os objetos pararem de cair e, como se algo, um espírito, estivesse deixando o ambiente, a porta se fechou sozinha. Então, abri os olhos e percebi que o mal já havia ido embora. Agradeci a Deus pelo livramento e me prometi nunca mais voltar àquele lugar. Desde criança, eu sempre fui cético. Nunca acreditei em fantasmas, demônios ou qualquer coisa sobrenatural. Para mim, tudo tinha uma explicação lógica. Mas o que aconteceu naquela noite mudou minha visão para sempre. Era uma viagem de trabalho. Eu preciso passar apenas uma noite em uma pousada velha no interior, antes de seguir para meu destino final. O lugar era antigo, mal iluminado, e o cheiro de madeira envelhecida impregnava o ar. A recepcionista, uma senhora magra e pálida, me entregou a chave sem dizer muito, apenas mencionando, de forma estranha: evite ouvir o que não deve. Não há importância. Subi para o meu quarto, número 203, e fechei a porta. O ambiente era simples, mas aconchegante. A cama rangia, a janela dava para um bosque escuro
e uma pintura de uma família antiga pendia na parede. Havia algo estranho naqueles olhos. Eles me deixaram seguir. Me deitei e tentei dormir, mas um barulho me acordou no meio da madrugada. Era uma frase sussurrante. No começo, consegui que fosse o vento passando pelas frestas da janela, mas o som se tornou mais claro. Era uma voz, baixa, arrastada, falando algo que eu não conseguia entender. Você está ouvindo? Meu coração disparou. Senti-me na cama, ouvindo com mais atenção. A sugestão vinha da parede ao lado, onde ficou o armário embutido. Apertando os olhos no escuro, tentei me convencer de que era apenas minha imaginação. Talvez um hóspede no quarto vizinho, talvez o vento. Mas então, a porta do armário rangeu. Sozinha, engoli em seco. Meus instintos gritavam para eu não olhar, para puxar as cobertas e me forçar a dormir. Mas alguma coisa dentro de mim precisava saber. Levantei devagar e, com mãos trêmulas, tirei a maçaneta do armário. Estava vazio, exceto por um pequeno buraco na parede do fundo. Um frio percorreu minha espinha. Havia algo do outro lado. Respirei fundo e me aproximei, tentando enxergar através da fresta. No início vi apenas escuridão, mas então algo se moveu. Um olho. Uma postura apodrecida piscou lentamente e um sorriso se formou ao lado. Dentes amarelos, quebrados, se destacaram na penumbra. Você me encontrou, sussurrou a voz, agora claramente vinda do buraco. Um arrepio paralisou meu corpo. Pulei para trás, batendo a porta do armário com força. A luz do quarto piscou e então o silêncio tomou conta. Na manhã seguinte, desci apressado para o saguão. A recepcionista me olhou com uma expressão que misturava pena e recepção. Antes que eu dissesse qualquer coisa, ela apenas suspirou e murmurou: "Você abriu o armário, não foi?" Eu não respondo. Apenas saí dali e nunca mais voltei. Mas até hoje, às vezes acordo no meio da noite, ouvindo um sussurro atrás do meu armário. Você me encontrou